A igreja estava completamente deserta. O ambiente parecia ainda mais sombrio, com o som das gotas de chuva batendo contra o vitral, criando uma sinfonia suave e constante, como uma criança inquieta tentando chamar atenção. Desde o anoitecer, uma cortina de água invadia o lugar, como se o céu estivesse ferido, lançando uma luz fraca sobre o altar. Me sentei no confessionário, as mãos cruzadas no colo, e os olhos pesados, não por falta de descanso, mas por tudo o que eu havia enfrentado naquele dia. Era um dia longo. 2 funerais, uma visita ao hospital e, para completar, um imprevisto no trabalho, uma caldeira quebrada na reitoria. Tentei focar, mas meu corpo estava exausto, e a quietude do ambiente parecia me envolver mais e mais. Eu só comecei a considerar a ideia de fechar cedo quando ouvi a porta atrás do santuário abrir com um rangido, quebrando o silêncio. A porta se abriu lentamente, e uma rajada de vento úmido entrou, carregada de uma sensação quase palpável, de frieza. Os passos que se aproximaram eram hesitantes, como se a pessoa que se aproximava não tivesse plena certeza de que aquele era o lugar certo. Eles eram diferentes dos passos confiantes de um paroquiano regular. O som dos passos ecoou num ambiente silencioso, e eu endireitei minha postura, ouvindo atentamente, tentando perceber cada movimento. A cortina do confessionário deslizou ligeiramente e eu senti a presença do estranho do outro lado. O som de um tecido molhado se acomodando no banco oposto me fez prender a respiração. O ar estava denso, e uma leve tensão tomou conta de mim. O estranho, agora visível do outro lado, soltou uma respiração suave, quase imperceptível, como se estivesse lutando contra o impulso de fugir. Ele estava ali, mas ainda parecia um estranho, algo fora do lugar. Então ele falou, a voz baixa e insegura, mas clara: "Perdoe-me, Pai, por ter pecado." O ritual se fez presente automaticamente. Minha voz veio fácil, como sempre, mas algo dentro de mim se apertou. "Deus está sempre observando, meu filho," respondi. "Fale livremente. O Senhor oferece misericórdia a todos que buscam." Porém, ele permaneceu em silêncio por um momento. Não havia resposta, mas a maneira como o ar ao redor de nós parecia mudar denunciava que algo mais estava prestes a acontecer, algo que ele não estava pronto para revelar ainda. A voz dele agora se tornou mais firme, como se ele tivesse se apegado a uma lembrança, algo que lhe dava segurança para continuar. Ele começou a falar sobre sua infância, as palavras escapando lentamente, como se estivessem presas por anos. "Cresci em uma fazenda," disse ele, a voz ainda carregada de nostalgia. "Só eu e minha mãe, longe de tudo, naquela estrada de cascalho onde o rio se encontra com a terra. Não havia ninguém por perto, nem vizinhos para acenar. Apenas nós, 2 e a solidão, que de algum jeito parecia reconfortante." Ele fez uma pausa, e eu pude ouvir o som da respiração dele, mais pesada agora, como se estivesse imerso em suas lembranças. Ele continuou. "Minha mãe era uma mulher de fé, não apenas falava sobre Deus, ela vivia a palavra dele. Todas as noites, antes do jantar, ela pegava sua velha Bíblia encadernada em couro e lia para nós. Mesmo quando a tempestade começava a rugir lá fora, ela acendia uma vela e lia o Salmo 23, como se estivesse fazendo uma promessa para nós 2. O silêncio tomou conta do ambiente novamente. Eu podia sentir a tensão no ar, como se o próprio espaço da igreja estivesse absorvendo suas palavras, refletindo a profundidade das lembranças que ele compartilhava. Ele parecia agora distante, como se estivesse revivendo aqueles dias. Os olhos fixos em algum ponto invisível à minha frente. Ela era a rocha da nossa casa, ele disse com uma leveza, quase um sorriso, mas logo a expressão se suavizou. Nunca tivemos muito, mas sempre tivemos o suficiente. 3 galinhas, Perla, Ingra e a irmãzinha, uma cabra teimosa chamada Moisés que destruiu mais da nossa linha de lavanderia do que eu gostaria de admitir. Mas éramos felizes. E minha mãe, com sua fé inabalável, sempre sorria e dizia: "O Senhor proverá." A cada palavra que ele dizia,
mais a atmosfera da igreja se enchia de uma energia tensa, como se o próprio passado dele estivesse se materializando ali. Mesmo o som suave da chuva parecia desaparecer como se o tempo tivesse parado. A voz dele vacilou um pouco, como se estivesse se lembrando de algo mais sombrio. Ele parecia hesitar antes de continuar, mas algo o impulsionou a seguir em frente como se precisasse desabafar. Mas a calma não durou, disse ele, os olhos agora fixos no vazio. As coisas começaram a mudar. A natureza parecia nos testar, de alguma forma. Minha mãe dizia que o Senhor estava nos testando, mas eu não sabia. Eu só via o sofrimento tomando conta. Ele respirou fundo antes de prosseguir. A tensão visível em seu corpo. Foi a galinha Perla, a mais velha. Ela parou de botar ovos. Não era incomum, mas ela começou a agir de forma estranha. Vagava em círculos, bicando a si mesma, até que um dia a encontrei parada no quintal, olhos vazios, lágrimas vermelhas, escorrendo pelo rosto. Ela não gritou. Não fez nada. Apenas ficou ali, imóvel. A tensão na voz dele se intensificou, como se a memória o tivesse levado a um lugar escuro. Fui correndo contar para minha mãe. Ela olhou para Perla, e depois de um longo silêncio sussurrou algo que não entendi. No dia seguinte, Perla desapareceu. Minha mãe disse que a enterrou, mas eu nunca vi o corpo. E isso foi só o começo. Ele fez uma pausa, e eu pude sentir a inquietação tomar conta de mim também. Cada palavra parecia um peso a mais. Cada frase uma camada a ser retirada, revelando uma verdade que eu não queria ouvir. Depois foi Ingra, a outra galinha. Então a irmãzinha, e até Moisés, a cabra. Todos começaram a ter os mesmos olhos, vazios. Minha mãe dizia que o Senhor cuidaria de tudo, que a prova estava nos ensinando algo. Mas as coisas só pioravam. Os vegetais do jardim começaram a apodrecer. As cenouras, que antes cresciam fortes, se abriram de dentro para fora, como se algo as tivesse cozido por dentro. Os nabos ficaram pretos e as batatas, quando colhidas, eram apenas cascas secas. A terra parecia estar sugando a vida deles, assim como havia feito com as galinhas e com Moisés. O silêncio entre nós se fez pesado. Eu podia sentir a tensão de sua história se materializando naquelas palavras. Ele olhou para mim com um olhar vazio, como se a dor e o sofrimento ainda o consumissem, mesmo tantos anos depois. Eu perguntei se estávamos amaldiçoados, ele sussurrou, mas minha mãe disse que não. Ela disse que o Senhor estava nos testando. A voz dele ficou mais fraca à medida que continuava. Eu sabia que algo estava errado, mas minha mãe insistia em me tranquilizar. Ela orava mais do que nunca. Às vezes, à noite, eu a encontrava ajoelhada ao lado da janela da cozinha, sussurrando os salmos para o vento. Ela falava as palavras como se fossem um feitiço, tentando afastar algo que eu não podia ver, mas que eu sentia o tempo todo, uma presença, algo frio e pesado, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso. Ele se calou por um momento, como se tentasse organizar seus pensamentos. Quando falou novamente, sua voz tremia. Eu perguntava a ela o que estava acontecendo, e ela sempre respondia o mesmo: o Senhor proverá. Ela acreditava nisso com todo o seu coração, mas eu comecei a ver que algo estava corrompido. Algo estava se infiltrando em nossa casa, e não era só a terra que estava morrendo. Era nós. A tensão no ar ficou mais espessa. A chuva lá fora parecia ter ficado mais intensa, como se estivesse em sintonia com o que ele estava dizendo. Ele continuou a cada palavra, seu tom de voz se tornando mais pesado, como se tivesse se afundado em uma lembrança muito dolorosa. Foi quando ela me mandou para a cidade. Disse que eu deveria procurar alguém, qualquer um, que estivesse sozinho, com fome, e trazê-lo para casa. Ela dizia que o Senhor recompensaria nossa bondade. Então, eu fui. Caminhei até a cidade, rezando para encontrar alguém que precisasse de ajuda. Alguém que estivesse tão perdido quanto nós. Ele fez uma pausa, como se estivesse revivendo o momento em que encontrou o homem.
Eu encontrei um homem na beira da estação de trem. Ele estava sujo, envolto em camadas de jornal e com sapatos gastos, quase sem força para se mover. Mas havia algo nos olhos dele. Ele me olhou como se eu fosse a última chance de salvação. Eu o levei para casa. Minha mãe o recebeu como se já o conhecesse. Ela o fez sentar à mesa e serviu-lhe uma tigela de sopa. Eu olhei para ele e ele me agradeceu, dizendo que estávamos fazendo uma boa ação. Ele respirou fundo, quase como se estivesse se preparando para o pior. Ele ficou lá por uma noite e, quando partiu, deixou algo atrás. Algo que eu não pude entender. Carne. Na manhã seguinte, minha mãe preparou o almoço com ela e eu comi sem questionar. Ela disse que era uma bênção que o homem havia nos trocado por mercadorias. Mas no fundo eu sabia que aquilo não estava certo. Algo estava muito errado. Ele parecia desconfortável, como se não pudesse mais segurar a história. Isso aconteceu várias vezes depois. Minha mãe sempre mandava eu procurar alguém, e sempre voltávamos com algo em troca. Mas havia um peso crescente. Eu não sabia mais o que estava fazendo. Até que um dia eu encontrei um homem mais velho. Ele me olhou de uma forma que me fez sentir como se eu estivesse vendo algo que nunca deveria ter visto. Ele hesitou por um momento, os olhos agora cerrados, como se estivesse tentando conter as palavras, mas não conseguiu. No final, a coisa que mais me assusta é que, apesar de tudo o que aconteceu, minha mãe nunca demonstrou medo. Nunca questionou. E eu? Eu fiquei em silêncio, observando, tentando encontrar uma explicação racional para tudo aquilo. Mas a cada vez que ela me mandava procurar alguém, mais o peso de suas palavras parecia me sufocar. Ele soltou uma risada baixa, sem humor, como se estivesse tentando se distanciar de um pensamento que não queria mais pensar. Eu não acreditava. Até que aquele homem, o último homem que eu encontrei, algo mudou em mim. Ele me olhou de um jeito que nunca vou esquecer, como se soubesse algo sobre mim, algo que eu não sabia. Ele me disse que nós dois éramos iguais, que ambos carregávamos um fardo que não poderíamos deixar para trás. Eu senti o ar gelar. Cada palavra dele parecia estar tornando o momento mais sombrio, mais carregado de uma sensação opressiva. Quando o levei para casa, minha mãe estava esperando, como sempre, com seu sorriso caloroso, pronta para oferecer ajuda. Ela o acolheu, o serviu, e ele comeu com uma devoção silenciosa. Eu não sabia o que pensar, mas depois de algum tempo percebi que ele estava diferente. Algo nos seus olhos. Algo estava vazio. Ele se levantou do banco, fazendo um movimento brusco, como se tivesse sido fisicamente abalado pela lembrança. Ele nunca falou sobre o que havia deixado para trás, mas eu sentia. Eu sentia que tudo aquilo era uma troca. Eu estava ajudando a alimentar um ciclo que não tinha fim. Mas foi no momento em que ele se levantou para ir embora que vi o que realmente aconteceu. A história dele agora se arrastava, como uma neblina pesada que pairava sobre tudo. Ele me olhou pela última vez, e o que vi foi algo que me deixou sem palavras. Nos olhos dele eu vi o que estava acontecendo. A mesma fome, a mesma necessidade insaciável que minha mãe sempre tentava preencher. Eu vi a verdade, e ela não era bonita. Eu não sabia o que dizer. O confessionário parecia pequeno demais para conter tudo o que ele estava revelando. O peso da sua história começava a me consumir, e eu me sentia impotente diante daquela realidade distorcida que ele estava tentando expor. Ele foi embora naquela noite sem deixar vestígios, como todos os outros. Mas a sensação não se dissipou. Nunca se dissipou. Ele fez uma pausa longa, e por um momento o silêncio foi a única coisa que nos conectava. A sensação de que algo terrível ainda estava por vir pesava no ar, como se estivéssemos à beira de uma revelação final, algo que poderia finalmente destruir a última frágil esperança de que essa história tivesse um desfecho simples. Eu nunca mais voltei a ver aquele homem. Ele continuou, a voz agora mais baixa, quase um sussurro. Mas a coisa que ele disse, aquela última frase, não saiu da minha cabeça. Ele me disse: "Você não pode fugir do que está dentro de você, menino.
A fome, ela vai te consumir. Aquelas palavras reverberaram em minha mente como um eco persistente. A fome. Eu sabia que ele estava falando de algo muito mais profundo do que apenas a necessidade de comida. Era um vazio, uma necessidade que não podia ser preenchida, algo que não se saciava com qualquer coisa. O homem não era só um mendigo. Ele era um símbolo de algo muito mais sombrio, algo que estava se enraizando em minha casa, em minha mãe e em mim. Eu tentei ignorar, tentei esquecer, ele disse, a voz quebrando. Mas as coisas não melhoraram. A cada dia, a sensação de que algo estava errado crescia. A terra não parava de morrer. As galinhas continuavam desaparecendo, os vegetais apodreciam. A minha mãe não parecia mais a mesma. Algo dentro dela estava mudando. Ele se levantou, caminhando de um lado para o outro, como se estivesse revivendo aqueles dias tortuosos. Eu comecei a ficar em silêncio. Ela me olhava com uma expressão que eu não conseguia entender. E então, uma noite, quando o vento estava mais forte do que nunca e a chuva batia contra as janelas como se quisesse entrar, ela me chamou. Ele parou, fechando os olhos por um instante, como se estivesse se preparando para relatar algo que o perseguia. Ela me disse que precisava me contar uma coisa, que eu não sabia a verdade. E eu não estava preparado para ouvir. O confessionário ficou em silêncio novamente. E a sensação de que algo horrível estava prestes a ser revelado parecia engolir o espaço. Ele me olhou, os olhos vidrados, como se já tivesse visto o pior. Como se tivesse olhado diretamente para o abismo e estivesse tentando voltar. Ela me contou que tudo o que fizemos, tudo o que estávamos fazendo, era parte de algo maior, uma troca. Uma troca com algo que nós nunca deveríamos ter tocado, e que aquele homem, o último que eu encontrei, era a chave. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o que estávamos fazendo. E ele sabia que eu, em algum momento, teria que pagar o preço. Aquela frase parecia reverberar em minha mente, como se as palavras dele fossem um veneno lentamente se espalhando dentro de mim. O que ele estava me dizendo? O que era essa troca? Eu estava começando a entender, mas não queria acreditar. E então ela me disse que o ciclo tinha que continuar, que o Senhor proveria, mas a um custo. E eu estava tão perdido que não soube o que fazer. Então eu deixei. Eu deixei ela fazer o que queria. Eu não tinha mais forças para lutar contra isso. A voz dele ficou mais tremida, e seus olhos se perderam em algum ponto distante, como se ele estivesse revivendo aquele momento. Naquela noite, depois de tudo o que minha mãe me disse, algo mudou. Eu não sabia mais o que estava acontecendo. A sensação de que estávamos sendo consumidos, de que algo estava se apoderando de nós, era tão forte que eu mal conseguia respirar. Ele deu um passo atrás, como se estivesse tentando afastar o peso da lembrança. Eu não pude mais ignorar. A terra, as galinhas, a cabra. Eles estavam morrendo, mas não era só isso. A casa, ela estava vazia. Não era mais o lar que eu lembrava. O cheiro de comida no ar, a luz suave da vela, o calor da cozinha, tudo parecia distante, como se nunca tivesse sido real. Minha mãe com seus olhos vazios, suas mãos trêmulas enquanto preparava a comida. Nada disso fazia sentido. Ele se calou por um momento, como se estivesse tentando entender o que aconteceu. Eu sabia que algo estava em nós. Algo que não podíamos ver, mas que estava tomando conta. Quando eu olhei para minha mãe naquela noite, ela não era mais a mesma. O que ela disse para mim não era mais uma promessa, era uma condenação. Ele fez uma pausa longa, sua respiração mais pesada agora, como se cada palavra fosse um esforço. Ela disse que, para o ciclo ser completo, alguém teria que se sacrificar. Alguém teria que dar tudo o que tinha, entregar-se completamente para manter a troca viva. E então ela me olhou. Eu sabia o que ela estava dizendo, mas eu não queria acreditar. Eu me senti tonto com o que ele estava contando. O silêncio foi quebrado pelo som da chuva, agora mais forte, batendo contra as janelas da igreja, como um tambor distante. O confessor continuou, a voz mais baixa, como se estivesse se afundando mais ainda na lembrança. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei parado ali, em silêncio, sem saber para onde ir. Ela me fez uma pergunta.
E foi aí que tudo se desfez. Ela me perguntou: "Você está pronto para fazer o que é necessário, filho? Você está pronto para se entregar àquilo que nos mantém vivos?" Ele olhou para mim com olhos vazios, como se me desafiasse a entender o que ele estava dizendo. Eu disse que sim. E naquele momento tudo ao meu redor ficou escuro. Não como uma noite normal. Não como quando as luzes se apagam. Mas uma escuridão. Como se o próprio ar tivesse desaparecido. O peso da revelação caiu sobre mim como uma avalanche. Ele se entregou. Ele se entregou àquilo que a mãe dele pediu, àquilo que estava consumindo todos eles. E a troca? O que seria o preço dessa troca? Eu não sabia. Mas começava a temer que o confessor não estivesse apenas contando uma história. Ele estava alertando. A tensão no ar era palpável. Ele parecia estar se afastando da realidade, seus olhos agora distantes, como se ele tivesse deixado algo para trás, algo que não poderia mais ser recuperado. Eu me entreguei como ela queria, como ela esperava. Eu não sabia o que mais fazer. Estava consumido por essa coisa, essa fome que crescia dentro de mim. Eu não podia mais ignorar, não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Ele começou a andar de um lado para o outro, seus passos rápidos e desordenados. O que mais me assusta, padre, é que eu sabia que não havia mais retorno. Eu sabia que, ao dizer sim, ao me entregar, algo de mim se foi. Algo foi arrancado e substituído por uma necessidade que eu não posso mais controlar. A sensação de que eu estava sendo consumido por dentro. Como se a minha alma estivesse sendo puxada para um buraco sem fim. Ele parou, olhando para o altar, como se buscasse algum tipo de resposta. Eu a vi naquela noite, a última vez. Ela estava diferente. Não havia mais amor nos olhos dela, apenas um vazio profundo. Eu sabia que ela tinha feito a mesma escolha. Ela também havia se entregado. E quando ela me olhou, não havia mais nada. Nenhuma misericórdia, nenhuma fé, apenas a fome. O ar parecia mais denso à medida que ele falava, como se as palavras estivessem lentamente se tornando parte do ambiente. Ela me disse que, agora que estávamos completos, tínhamos que encontrar outro. Encontrar mais alguém para preencher o vazio. Alguém que estivesse perdido. Alguém com uma fome que fosse maior que a nossa. E então, essa fome nunca iria parar. Isso nunca teria fim. Eu podia sentir o pânico crescente dentro de mim. O que ele estava dizendo era algo muito maior do que eu poderia imaginar. Algo além do entendimento humano. Ele estava falando sobre uma troca que não era apenas física, mas algo que corroía a alma. Então, eu comecei a procurar. Ele continuou, sua voz tensa. Eu sabia que minha mãe estava certa. O ciclo tinha que continuar. Eu saí pela cidade procurando e encontrei. Eu encontrei uma pessoa sozinha, faminta. A fome em seus olhos era tão intensa, tão desesperada, que eu não pude recusar. Eu sabia o que tinha que fazer. Ele se aproximou do confessionário, suas mãos trêmulas agora sobre a madeira como se procurasse algo em seu interior. Eu o trouxe para casa assim como minha mãe havia me ensinado. Ele comeu, e eu senti o vazio crescer mais dentro de mim, mas dessa vez não era só o vazio, era algo mais escuro que começou a crescer, como se estivesse tomando conta de tudo. A voz dele se arrastava, como se estivesse lutando contra algo muito mais forte do que ele. Ele parecia estar começando a compreender a extensão do que havia se tornado. Eu pensei que ao fazer isso eu estaria apenas seguindo o que minha mãe me ensinou. Mas não era isso. Não era mais uma simples troca. A cada vez que eu trazia alguém, a fome aumentava. Ela estava se tornando mais forte. Mas o pior, padre, é que eu também estava. Eu estava perdendo mais de mim a cada passo que dava. Ele se afastou um pouco, seus olhos agora embaçados, como se a dor estivesse finalmente transbordando. A última vez foi a pior. Eu vi algo. Não foi apenas o homem, não foi apenas a troca. Eu vi o que aconteceu com ele depois. Ele não desapareceu. Ele se transformou. Aquelas palavras caíram pesadas no ambiente. Mais uma.
peça do quebra-cabeça que agora eu temia entender completamente. Ele se transformou em algo que não era mais humano. Seus olhos ficaram como os da cabra, como os olhos de todos os outros que desapareciam, como os olhos de minha mãe. Ele respirou fundo, a agonia evidente em cada palavra. Eu vi ele se arrastando pela casa, não mais um homem, mas uma sombra, algo sem alma. E foi naquele momento que eu percebi. Nós não estávamos apenas alimentando a fome. Estávamos criando monstros. Estávamos nos tornando o que tanto temíamos. E por mais que tentássemos, não havia mais volta. Ele parou por um momento, seus olhos fixos na madeira do confessionário, como se tentando se lembrar de algo crucial. Naquela noite, a última, minha mãe me disse que eu não poderia mais voltar. Eu não podia mais fugir. O ciclo estava completo, e eu seria o próximo. A cada palavra, a sensação de que ele estava falando sobre algo além da compreensão humana me envolvia mais e mais. Ele estava explicando uma maldição, uma força que não se podia controlar. Eu sabia o que ela estava dizendo. Eu sabia que havia chegado ao fim. Ela disse que agora eu tinha que levar o peso de tudo isso. Eu tinha que levar a fome. Eu tinha que continuar o ciclo. O peso da revelação parecia esmagar o ambiente, como se o ar ao nosso redor estivesse se tornando mais denso. Ele levantou os olhos para mim e pela primeira vez eu vi um olhar de verdadeiro desespero. Eu não sou mais o mesmo. Eu sei o que aconteceu comigo, eu sei o que vou me tornar. Mas, Padre, eu estou aqui porque preciso saber. Eu preciso saber se há algo, qualquer coisa que possa me salvar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não sabia o que responder. Ele havia se entregado e agora ele se via aprisionado em algo muito além do que qualquer ser humano poderia suportar. E no fundo, eu sabia que ele estava me pedindo uma resposta que eu não tinha. Eu não sabia se havia redenção para ele. Não sabia se havia esperança para alguém que havia se entregado de tal maneira. Eu sei que você deve estar se perguntando o que aconteceu depois, ele continuou, sua voz quase inaudível agora. Se eu realmente fui o próximo, se o ciclo se completou comigo. E, Padre, a resposta é simples. Sim, eu fui. Eu sou. Ele se inclinou para frente, as mãos agora firmemente agarradas aos braços do banco. Seus olhos estavam fixos em mim, e uma sensação de vertigem me invadiu, como se ele estivesse tentando me puxar para a escuridão que o consumia. Mas não da maneira que você pensa. Não fui apenas comido. Não fui apenas devorado pela fome que minha mãe e eu alimentamos. Não foi uma morte simples. Ele respirou fundo, o som tremendo de sua respiração ecoando pelo confessionário. Quando tudo terminou, eu fiquei sozinho. E foi aí que vi. Foi aí que eu percebi o que havia realmente acontecido conosco. Não éramos apenas vítimas, Padre. Nós éramos os monstros. Eu era um monstro. E agora todo esse sofrimento, toda essa dor, tudo o que fizemos, isso se tornou parte de mim. Eu não podia mais me libertar. Ele se levantou bruscamente, os olhos vidrados, como se estivesse preso em uma lembrança que o consumia. Eu não podia mais viver com isso, mas eu também não podia morrer. Eu era algo entre a vida e a morte, algo que não poderia mais ser o que eu era. Eu sabia o que minha mãe queria. Ela queria que o ciclo continuasse. Ela queria que eu fosse o próximo. Mas o que ela não entendeu, Padre, é que não há retorno quando você se entrega a isso. Não há redenção. Não há escape. Ele começou a andar pela pequena sala, os passos pesados e desconexos, como se estivesse procurando algo que não poderia encontrar. Eu não podia mais olhar para os outros da mesma forma. Eu via fome em seus olhos, e eu sabia o que se passava com eles. A mesma coisa que aconteceu comigo. E agora, Padre, agora, tudo o que resta é esse vazio. Ele parou de repente com a cabeça baixa, como se estivesse cansado de carregar um peso invisível. Eu sei o que você está pensando. Você deve estar pensando que é tarde demais para mim, que eu já estou além de qualquer ajuda. E você está certo. Eu estou, mas o que eu preciso que você entenda, Padre, é que o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. Qualquer um que permita que essa fome entre, que aceite a ideia de que há algo maior a ser trocado.
Ele olhou para mim com um sorriso, triste, quase como se fosse uma despedida. Eu só queria saber, padre, se há alguma chance, alguma possibilidade de escapar disso, de ser mais do que isso. Eu me vi preso nas palavras dele. Eu não sabia como responder. Ele já não estava mais buscando absolvição nem salvação. O que ele queria era uma resposta impossível, uma redenção para algo que já estava perdido. E pela primeira vez eu percebi que ele já havia se perdido há muito tempo. Não havia mais salvação para ele. E talvez não houvesse para nenhum de nós. Não há, eu disse, a palavra escapando sem que eu pudesse impedir. Não, há mais. Ele assentiu lentamente como se já soubesse. E então, em um movimento que não pude prever, ele se virou e caminhou em direção à porta. O som de seus passos desapareceu no corredor escuro da igreja e a porta se fechou com um estrondo. A sensação de vazio permaneceu, uma presença inescapável. Eu fiquei ali, sozinho, sentindo o peso de tudo o que ele me disse, o que ele havia se tornado, e a terrível verdade de que talvez esse ciclo, esse mal que ele carregava, fosse algo que nunca pudesse ser interrompido. O confessionário estava vazio, a igreja estava vazia, e eu sabia que eu também estava.